Jesus ele nos prometeu a vida eterna. Mas como ter a vida eterna? Como ganhar a vida eterna? É o próprio Jesus que nos explica como a gente ganha a vida eterna, tá? Em 1 João 5, versículo 11 e o versículo 20 diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a vida eterna nós só ganhamos, recebemos quando nós aceitamos Jesus Cristo, tá? Sem aceitar Jesus Cristo é impossível ter a vida eterna. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é a vida eterna. Então, mediante a aceitação de Jesus na nossa vida, nós podemos ter a vida eterna, tá? A graça de Jesus está disponível para todo mundo. A graça da salvação eterna, tá? Está disponível para todo mundo, mas todo mundo pode aceitar a graça? Olha o que Jesus diz a respeito disso. Em Hebreus 5, versículo 9. Está falando de Jesus. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, a salvação está disponível para todo mundo, mas só pode aceitar a salvação eterna quem? Tornou-se o autor da salvação eterna, Jesus Cristo, para todos os que lhe obedecem. Olha que interessante isso. Quer dizer que a graça está disponível para todo mundo, mas ela só é concedida àqueles que obedecem a Jesus Cristo. Você sabia disso? Você já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito disso? Então não é só eu chegar numa igreja, levantar minha mão e aceitar Jesus, porque Hebreus está dizendo que só pode aceitar a graça, o favor imerecido, aqueles que obedecem a Jesus. Olha que coisa interessante isso. Se você for para Mateus 19, ele vai explicar melhor isso. Mas obedecer o quê? Jesus está falando do quê? Primeiro ele oferece a graça da salvação, da vida eterna gratuitamente. Ele nos oferece a vida eterna gratuitamente. Depois ele diz, mas só está disponível para aqueles que me obedecem. Tá bom, mas obedecer o que, Jesus? Do que você está falando? Ele explica aqui em Mateus 19, do versículo 16 em diante. Aqui conta a história do jovem rico. Versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Olha só, Jesus, um jovem rico se aproxima de Jesus e fala: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço de bom? Mas Jesus falou assim: na terra não existe ninguém que é bom, só o Pai é bom. Mas se você quer herdar a vida eterna, guarda os 10 mandamentos. E Jesus começa a citar os 10 mandamentos. O jovem pergunta: que mandamentos? E Jesus, ele começa a falar: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ele vai citando os 10 mandamentos. Se você quer ganhar a vida eterna, guarda os 10 mandamentos. Aí o jovem rico, ele disse assim: mas isso eu já faço.
Desde a minha infância? Aí Jesus olhou dentro do coração dele e viu que dentro do coração dele, a riqueza dele estava em primeiro lugar. Ele guardava os mandamentos, mas guardar mandamento não pode salvar ninguém. A única coisa que pode salvar alguém é a gente ser salvo pela graça, aceitar o amor de Jesus Cristo e guardar os mandamentos por amor, por obediência, por submissão. Ninguém guarda mandamento para ser salvo. Nós guardamos os mandamentos de Deus por amor, por gratidão, por reconhecimento de que Ele é o nosso Salvador. Mas o jovem rico não. Ele guardava os mandamentos, mas o coração dele estava na riqueza. Ele não tinha amor a Deus. Então olha que intrigante. Jesus diz, se você quer entrar na vida eterna, guarda os 10 mandamentos. Mas não se esqueça, o fundamento dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, porque os 4 primeiros mandamentos falam do amor do homem para com Deus, e os 6 últimos mandamentos falam do amor do homem para com o homem. Então o fundamento dos mandamentos é amor. Se você guardar os 10 mandamentos, tendo o fundamento como sendo o amor, aí você vai herdar a vida eterna. Aqui em João 14:15, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha só. Nós somos salvos pela graça, somente pela graça de Jesus Cristo. Então por que eu tenho que guardar o mandamento? Porque Jesus disse, se você me ama realmente, você guarda os meus mandamentos em obediência, em submissão, em respeito à minha palavra. É o desejo de Deus que nós obedeçamos os seus mandamentos. Se você quer dar a vida eterna, você tem que aceitar Jesus, você tem que se batizar, você tem que guardar os seus mandamentos. Os mandamentos não salvam ninguém. A guarda dos mandamentos é por amor a Deus, é por amor ao sacrifício que Jesus fez por nós, é como reconhecimento de tudo que Ele fez por nós. Por isso que nós guardamos os mandamentos de Deus. Amém?